Salve, salve galera, André Kroll aqui com vocês e hoje é dia da gente falar de Oppenheimer, o novo filme do Christopher Nolan. A gente vai falar tudo desse filme sem spoilers, é agora mesmo, então roda a vinheta! E galera, antes da gente entrar nos detalhes do filme aí, lembrando que esse é um vídeo sem spoilers, beleza? Então você pode ficar até o final que a gente não vai estragar a sua experiência. Mas a gente tem que primeiro seguir o ritual de sempre aqui dos inscritos do Popverso, que é deixar o like no começo do vídeo, beleza? Deixa o like para não esquecer e para valorizar o trabalho. E se você ainda não é inscrito no canal, pô, considere se inscrever. A gente tem vídeos aí semanais falando tudo sobre cultura pop e live todas as segundas-feiras. Então clica aí no botão de se inscrever e ativa o sino das notificações para não perder nada de novo aqui no Popverso, beleza? Dito isso, bora pra Oppenheimer. Bom, se você acompanha aí o nosso trabalho aí com regularidade, aí vê os nossos vídeos, assiste as nossas lives, ou de repente é um fã até mais antigo que acompanha a gente aí desde a época do Claquete lá, você vai se lembrar de que eu não sou nenhum fã e nenhum entusiasta do trabalho do Christopher Nolan, né? Não me diga! E isso se deve a dois motivos principais. O primeiro deles é o didatismo já famoso dos filmes do Nolan, um didatismo exagerado, onde tudo é explicado, às vezes inúmeras vezes e de forma cansativa, né? Deixando pouco espaço, de repente, para a audiência questionar, pesquisar e até pensar naquilo que é proposto em seus filmes, né? Inclusive, muitos desses diálogos são absolutamente maçantes e costumam estender os seus filmes de uma maneira exagerada. O segundo motivo já é algo muito mais pessoal. Eu acho que o Nolan tem uma dificuldade em comunicar emoções nos seus filmes. Muito raramente eu consigo criar uma empatia com algum personagem ou com algum arco que é apresentado nos filmes do Nolan, de forma que é muito difícil que eu consiga me conectar com os filmes do diretor, justamente por essa dificuldade, no meu entender, que ele tem de comunicar emoção. Contudo, galera, essa minha falta de conexão com os filmes do Nolan não impede com que eu reconheça a qualidade que ele tem enquanto realizador. Realmente impressiona como Nolan tem sempre ideias cada vez mais mirabolantes, sempre pensando muito, mas muito fora da caixa, e a maneira com que ele consegue transformar essas ideias numa realidade absolutamente palpável, por mais impossível e mirabolante que ela seja, principalmente pelo uso esmagador nos seus filmes de efeitos práticos, onde deixa a coisa muito real e muito crível, assim. Então, o Nolan é um cineasta diferenciado, Não à toa, o cara tem um séquito de fãs absurdos, assim, que entendem que o Nolan é um realizador, um diretor genial, ambicioso, único, né? E na contramão disso daí tem uma galera que acha o Nolan um diretor absurdamente pretensioso e, na maioria das vezes, até megalomaníaco. Ou será que não? Oppenheimer chega justamente para reafirmar esse contexto de grandiosidade, de complexidade que sempre permeiam os trabalhos do Nolan, mas com um diferencial de, por ser uma cinebiografia, que é baseada inclusive num livro que a gente vai falar já já, ele tenta tornar a figura do Oppenheimer mais humana, abordando várias e várias passagens da vida dele, mostrando os erros, os acertos, os dilemas do personagem, como uma forma de repente trazer ele mais para perto do público e criar aqueles laços de empatia que normalmente não são tão peculiares nos filmes do Nolan. O filme é baseado no livro Oppenheimer, o Triunfo e a Tragédia do Prometeu Americano, de Kay Bird e Martin J. Sherwin, e conta a história do brilhante físico J. Robert Oppenheimer, magistralmente interpretado pelo Cillian Murphy, passando por várias etapas de sua vida até o seu papel fundamental na criação da bomba atômica, durante o famoso Projeto Manhattan. Bom, galera, lidar com histórias complexas é lugar comum dentre os trabalhos do Nolan. Quem assistiu A Origem, Tenet e por aí vai, sabe muito bem disso daí. A ideia aqui é adaptar o livro do Kay Bird e do Martin Sherman, o livro pelo qual o Nolan leu e ficou absurdamente obcecado pela vida e pelo trabalho do Oppenheimer, achando ele uma figura absurdamente incrível, a ponto de querer levar essa biografia para a série e fazer algo que seria a cinebiografia definitiva do Oppenheimer. E aí, nesse caso, a complexidade está atrelada não só à vida do Oppenheimer, mas também todo o cenário que permeia as décadas e décadas que o filme procura reportar da vida dele.
Pensando que a gente vive um cenário de Segunda Guerra Mundial, da ascensão do nazismo, da criação da bomba atômica e todo o contexto moral que isso implica, além do início da Guerra Fria e o peso que esse período teve dentro do imaginário americano. E aí o Nolan ele passa a lidar com essa complexidade, contando a sua história a partir da perspectiva do próprio personagem título, passando por etapas e por vários aspectos da vida dele, não só o físico, mas também os aspectos cultural, político, social e também o pessoal, valorizando seu impacto na história como um físico brilhante que era, mas também as consequências do seu trabalho e a exploração do ser humano em si, as suas condutas, os seus dilemas, os seus relacionamentos, criando arcos aí que, além de contar a história do próprio Oppenheimer, busca, assim como eu falei lá no início, uma conexão emocional com a audiência. Bom, e de início eu posso te dizer que se você de alguma forma conseguiu se conectar com esse personagem, independentemente das escolhas morais que ele fez, da maneira com que ele conduzia os seus relacionamentos, ou de todo o contexto polêmico em que ele está envolvido, isso se deve muito à atuação do Cillian Murphy. É claro que o personagem é muito bem escrito, tem várias e várias nuances, uma construção complexa e absurdamente interessante que permite a exploração de várias e várias camadas do mesmo, mas o Cillian Murphy dá vida a esse personagem de uma maneira incrível, de forma com que parece que ele não sai do personagem, que ele é o Oppenheimer o tempo todo. Eu destaco principalmente da metade pro final do filme, quando certas escolhas que ele fez ao longo da vida começam a pesar sobre ele e ele consegue passar para você um olhar de tristeza contínua, assim, que é algo absolutamente palpável, assim. É realmente uma ótima escolha, uma ótima performance e uma interpretação, sim, que deve ser lembrada ao longo dos tempos aí, até talvez para indicação para premiações aí na temporada que começa agora de 2024. Entenda que Oppenheimer era uma figura já dos anos 30, antes mesmo de se envolver com o Projeto Manhattan e tudo mais. Oppenheimer já era uma figura de absoluta notoriedade dentro do meio científico americano, era reconhecidíssimo pelos seus trabalhos, era um professor notável, ainda que o filme não aborde muito esse aspecto. Então, muito antes dele estar envolvido no Projeto Manhattan, muito antes dele ser o principal responsável pelo desenvolvimento da bomba atômica e arcar com a consequência da morte de centenas de milhares de pessoas, e essa consequência, quando a gente fala, é uma consequência moral, é uma consequência psicológica de você ter o peso dessa morte nas suas costas. E aí, dentro desse contexto científico, entra o Levi Strauss, que é o personagem do Robert Downey Jr., que além de estar irreconhecível quase que no papel, ele entrega um personagem extremamente importante para a trama e entrega com absoluta excelência. Inclusive, tem um detalhe bem legal que o Nolan faz nessa passagem. O filme, na maioria das vezes, tem a formatação acolorida, né? E alguns trechos essa formatação passa a ser em preto e branco. No colorido, a gente está vendo a história ser contada a partir da ótica do próprio Oppenheimer. E quando essa formatação passa para o preto e branco, aí já é a história sendo contada do ponto de vista do Strauss, do personagem do Robert Downey Jr. Então, quando a gente fala de Levi Strauss, a gente fala de um personagem histórico que fez uma certa oposição, principalmente a essas ideias ofensivistas do Oppenheimer, e no filme isso fica muito claro, essa oposição ideológica. Além de Robert Downey Jr. e, claro, o próprio Cillian Murphy, completam o elenco Matt Damon, Kenneth Branagh, o Tom Conti, que faz um Albert Einstein, e temos ainda Florence Pugh como Jane Tallock e a Emily Blunt, que vive a Kit Oppenheimer. E aí eu acho que reside o primeiro grande problema desse filme, que é a maneira com que é conduzido esses relacionamentos do Oppenheimer com as personagens da Emily Blunt e da Florence Pugh. Primeiro porque são duas ótimas atrizes e elas mereciam um destaque muito maior, e a maneira com que são apresentadas no filme, meio que elas ficam relegadas a interesses românticos do personagem, assim, num relacionamento que tem condução duvidosa, por assim dizer. Então, realmente eu achei que essa abordagem podia ser melhor, e muito tempo que o Nolan gasta com algumas explicações que eu achei absurdamente desnecessárias e que deixam o filme chato, longo, arrastado. Às vezes parece que você está assistindo uma aula de física quântica, né? Muito desses momentos poderiam ter sido melhor aproveitados desenvolvendo a relação dessas duas personagens com o próprio Oppenheimer. Agora, se você busca um filme que traga todo aquele clima caótico de guerra, principalmente falando de Segunda Guerra Mundial, ou se você busca um filme que esteja muito mais centrado na criação da bomba atômica, Oppenheimer não é um filme para você. Tá? Oppenheimer é uma cinebiografia muito séria, muito pesada, que vai, na maioria do tempo, explorar
vários aspectos e vários contextos sociais, culturais e políticos que envolvem o personagem central, com muito tempo de explicação, de diálogo, de contextualização, e que abandona praticamente esse teor caótico da Segunda Guerra. Ele não costuma datar os seus eventos, então você tem apenas algumas menções ao desenvolvimento do conflito e tudo mais. Oppenheimer corre muito à margem disso daí. Então, de repente, se você tá indo pro cinema com essa expectativa, eu já te aviso que talvez você se decepcione com o filme. E é claro, né, quando a gente fala de um filme do Christopher Nolan, a gente tem que falar dos aspectos técnicos, ainda que eu não seja nenhum especialista em nenhum deles, mas a qualidade salta aos olhos, desde os efeitos visuais, com uma certa ressalva à explosão atômica tão prometida que o filme traz. É óbvio que a gente não queria que o Nolan explodisse um dispositivo nuclear para deixar o negócio mais real possível. Mas a explosão ela meio que decepciona, ainda que seja muito bem feita, tem o lance das partículas e tudo mais, mas eu de certa forma me decepcionei com isso daí. O que de fato não é decepcionante é realmente o trabalho de som desse filme, a junção de edição, mixagem e de som e trilha sonora é um negócio absurdo, é lindo, vale realmente a pena, principalmente para quem gosta desses aspectos, investir de repente numa sala de cinema com uma qualidade de som melhor e etc, porque você não irá se arrepender, o trabalho é incrível. Outro quesito técnico que chama bastante atenção, e esse inclusive eu tenho absoluta certeza que deve ser lembrado nas temporadas de premiações aí, são os figurinos do filme. Ok, a gente pode até falar, né? A gente está falando de uma cinebiografia, você tem fatos históricos atrelados, então você tem desenhos da época, fotos, imagens, enfim, você tem muita coisa para se basear e criar esses figurinos, criar essa ambientação, esses cenários, etc. Mas ainda assim o trabalho de Oppenheimer é incrível, a minúcia dos detalhes nos cenários, a qualidade dos figurinos. Eu acredito que entra muito forte para a disputa de premiações aí em 2024. Galera, Oppenheimer é um bom filme, uma cinebiografia densa, uma história pesada, traz o Cillian Murphy numa atuação brilhante, numa história que, pelo simples contexto de você estar falando do criador da bomba atômica, ela já vai te capturar, mas que escorrega naqueles velhos problemas de sempre, que principalmente eu tenho com os filmes do Nolan, que é a falta de comunicação de emoção, o didadismo exagerado e etc, né? Por vezes, como eu falei pra vocês, por vezes você se pega em intermináveis conversas sobre física quântica e etc. Conversas essas que, se talvez tivesse um contexto mais resumido, você conseguiria contar essa história muito bem, talvez com 20, 25, até 30 minutos a menos de filme. Ainda assim, dos últimos trabalhos do Nolan, pensando em Dunkirk, pensando em Tenet, etc., é um filme bem diferente, bem legal, bem interessante, e eu não tenho medo de dizer que talvez seja um dos melhores trabalhos da carreira do Nolan até aqui. Com uma capacidade de realização brilhante e um produto final muito bem feito, muito bem realizado, muito bem dirigido. Bom, galera, então é isso. Agradeço por quem acompanhou o vídeo até o final. Não esqueça de deixar o like aí, se ainda não deixou lá no começo, então deixa o like aí para valorizar o trabalho, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino das notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui no Popverso. Lembrando que a gente tem lives todas as segundas-feiras às 20 horas. E eu vou deixar aqui nos cards para vocês também a análise do meu amigo Ed Persona de Barbie, que é o filme da Greta Gerwig aí, que estreou junto com Oppenheimer e gerou todo esse fenômeno Barbieheimer aí que a gente viu nas redes sociais, já? Então, muito obrigado mais uma vez aí por quem acompanhou o vídeo até o final e a gente se vê em breve. Valeu!